Elrond fundou Rivendell, Númenor se dividiu. Segunda Era, capítulo 8. Os Homens do Rei. Os séculos passaram e Númenor seguiu dividida entre os Homens do Rei e os fiéis. E no ano 2280 da Segunda Era, os Homens do Rei fundaram a cidade portuária de Umbar, no sul da costa da Terra-média. E Umbar ficava relativamente próximo a Mordor, então Sauron começou a se sentir meio ameaçado com a presença dos Númenóreanos ali. E quase um século depois, no ano 2350 da Segunda Era, os Númenóreanos fiéis, por sua vez, construíram Pelargir, uma cidade portuária um pouco ao norte de Umbar. E aí Sauron ficou maluco. Caralho, o que esses caras estão querendo? Eu tava quieto aqui na minha, porra, vou ter que fazer alguma coisa em relação a isso. E a cada ano que passava, os Homens do Rei, que já eram maioria, cresciam cada vez mais em números, enquanto os fiéis, consequentemente, se tornavam minoria. E essa situação só se intensificou a cada sucessão ao trono. E daqui pra frente, a sucessão ao trono só se dava quando o rei atual vinha a falecer. Ele não mais passava o cetro em vida, como era a tradição. Então, em 2386 da Segunda Era, Taran Kaliman morreu e o cetro foi passado a seu filho, Telemaeter, que se tornou o 15º rei de Númenor. E ele foi um rei ganancioso, conhecido por querer tornar Númenor o reino mais bem afortunado já existente. Ele costumava mandar seus servos à Terra-média em busca de prata e mithril. Por isso foi responsável por enriquecer bastante o tesouro real. E no ano 2526, Tar-Telemaeter morreu e sua filha, Vani-Meldé, se tornou a 16ª rainha de Númenor. E ela se casou com um homem, também descendente de Elros, chamado Andúcal. E como Tar-Vani-Meldé não gostava de governar como rainha, seu marido é que assumia todos os deveres de governante, enquanto ela se ocupava com a música e com a dança que ela tanto amava. Quando Tar-Vani-Meldé morreu em 2637 da Segunda Era, o seu marido, Andúcal, usurpou o cetro ao invés de passá-lo ao filho mais velho do casal. E assim, ele se tornou o 17º rei de Númenor, governando a ilha por mais 20 anos. E Tar-Andúcal morreu em 2657 da Segunda Era, e seu filho, Al-Carin, se tornou o 18º rei de Númenor. E o filho de Tar-Al-Carin se chamava Khal-Masil, e assim como seus antecessores, era um homem do rei. Acontece que Khal-Masil era muito extremista, além de ser um grande guerreiro. Ele expandiu muito o poder de presença dos Númenóreanos na Terra-média, e era famoso pelo nome Bel-Zagar, que significa Espada da Luz em Aduaico, a língua de Númenor. E quando seu pai, Tar-Al-Carin, morreu em 2737 da Segunda Era, ele assumiu o cetro naturalmente como Tar-Khal-Masil, um nome em Quenya, mas foi pressionado pelo povo a usar o seu famoso e querido nome em Aduaico. E assim, ele foi o primeiro a abandonar o Quenya nos nomes dos reis e ficou conhecido como Ar-Bel-Zagar, o 19º rei de Númenor. E caso não tenha ficado óbvio, Ar significa rei em Aduaico. Em 2798 da Segunda Era, os Númenóreanos da Terra-média, principalmente os Homens do Rei em Umbar, se encontravam em grande número, o que aumentou bastante o cagaço de Sauron. Então, após uma série de derrotas, o Senhor do Escuro retirou todos os seus soldados daquela região e os proibiu de irem até lá novamente. Em 2825 da Segunda Era, Ar-Bel-Zalgar morreu e passou o cetro ao seu filho, Abatarik, que se tornou o 19º rei de Númenor. Um tempo depois, em 2899 da Segunda Era, Ar-Abatarik morreu e seu filho, Adunacor, se tornou o 20º rei de Númenor. E durante o seu reinado, a língua dos Eldar, o Quenya, foi completamente abandonada em Númenor. E nessa época, os Valar e os Elfos eram desprezados pela maioria da população. O próprio nome, Ar-Adunacor, significa Rei do Oeste, o que é claramente uma afronta direta a Manwë, o Valar Rei de Arda, que reina em Valinor, no extremo oeste do mundo. E a sucessão ao trono continuou por anos a fio, com os filhos dos reis de Númenor sempre aumentando o número de homens do rei na ilha. E com isso, os costumes religiosos dos fiéis foram ficando cada vez mais esquecidos.
E não demorou muito para os fiéis começarem a ser perseguidos na ilha de Helena, sofrendo diariamente atos hediondos cometidos pelos homens do rei. Em 2962 da Segunda Era, Ar-Zimrathon se tornou o 21º rei de Númenor. E em 3033 da Segunda Era, Ar-Sakalpor se tornou o 22º rei de Númenor. E em 3102 da Segunda Era, Ar-Gimilzor se tornou o 23º rei de Númenor, e essa porra finalmente vai ficar interessante. Mas primeiro de tudo eu quero que você entenda. Tar-Atanamir, o primeiro rei de Númenor que começou a questionar a proibição dos Valar, subiu ao poder lá no ano 2029 da Segunda Era. E desde então, passaram-se 1073 anos para o ponto que a gente está agora na história. E nesse meio tempo, a arrogância dos homens para com os deuses foi crescendo lentamente nos corações dos Edain. A sociedade númenoriana foi aos poucos mudando bem devagar, quase que imperceptivelmente, até que eles chegassem no ponto em que estão agora, desprezando completamente os Elfos, os Valar, Eru e Ilúvatar. E quando Ar-Gimilzor, o 23º rei de Númenor, recebeu o cetro e se tornou rei em 3102 da Segunda Era, Númenor já tava cagando na cabeça dos Valar. Nego não respeitava mais porra nenhuma e todos odiavam os Elfos, sem nem lembrar mais por quê. Uma sombra havia se abatido sobre aquele povo, e já se instaurava um ódio muito grande entre as facções da ilha, os fiéis e os homens do rei. E em 3117 da Segunda Era, o rei Ar-Gimilzor proibiu a entrada de elfos na ilha de Helena e baniu a língua deles, o Quenya. E quem fosse pego falando alto idioma élfico era punido severamente, assim como quem fosse pego cultuando os Valar ou Eru e Ilúvatar. O rei mandou perseguir os fiéis que ainda moravam na ilha e exilá-los na cidade portuária de Andúnié, no oeste da ilha, sob alegações de que eram amigos dos elfos e espiões dos Valar. E agora quase não mais havia fiéis em Númenor, exilados ou escondidos, tratados como criminosos. Por causa disso, muitos fiéis deixaram a ilha de Helena e foram morar na Terra-média, principalmente na cidade portuária de Pelargir. E aí, com quase nenhum fiel em Númenor, as tradições foram completamente pro caralho, do tipo, foda-se. As árvores brancas começaram a morrer no Palácio dos Reis, e os templos de Eru e Ilúvatar foram completamente abandonados. Então, o rei Ar-Gimilzor se casou com uma popozuda do funk, porque é isso que playboy babaca faz. Levou ela pras raves de Númenor, no carango do papai, bateu em muito mané na praia e imperou na academia. E ele teve 2 filhos com essa popozuda. O seu primogênito, Inziladun, e o caçula, Gimilcad. Mas acontece que a esposa do rei só se passava por uma popozuda dos homens do rei. Ela na verdade era uma fiel e gostava bastante de rock. Em segredo, ela ensinou ao seu filho mais velho, Inziladun, sobre a maravilha dos Valar, Eru e Ilúvatar, dos Elfos e do Heavy Metal. E ela lhe contou histórias esquecidas da bela região de Beleriand. Falou do rock progressivo na música da criação, mas principalmente, ela ensinou o menino a usar fones de ouvido no ônibus. Porém, o filho mais novo era mais parecido com o pai. Ele gostava de usar boné à barreta, óculos coloridos da Osklen e corrente de ouro gigante no pescoço. Ele não se interessava nem um pouco pelas coisas que sua mãe lhe contava, e queria apenas catar a molezinha e tomar açaí. E por causa dessa personalidade, Ar-Gimilzor queria passar o cetro de Númenor ao seu filho mais novo, que era putão que nem ele. Mas ele não conseguiu mudar as leis de Númenor. Porque provavelmente, como todo playboy que se preze, ele começou a fazer faculdade de Direito, mas desistiu no segundo período e foi fazer qualquer coisa tipo administração. Então, em 3177 da Segunda Era, Ar-Gimilzor morreu e o cetro passou ao seu filho mais velho, Inziladun. E ele assumiu o 24º reinado de Númenor com o nome em Quenya, Tar-Palantir, um tapa na cara da sociedade.
Yo, primeiramente me desculpa pelo que você acabou de assistir, eu não sei o que deu em mim, mas tá aí, né, mais um episódio e tal. Tem um monte, tem outros que são bons, eu juro. Mas enfim, o que importa é, essa semana não tem ovo de Páscoa, porque na semana que vem eu vou lançar um ovo de Páscoa gigante da série Geografia da Terra-média, e dessa vez eu vou falar um pouquinho pra vocês como era a ilha de Númenor, ou a ilha de Helena, na verdade, né? Mas enfim, é isso, até semana que vem, tchau.